de Janeiro é uma cidade metrópole que desde o século XIX se empenha em conectar seus moradores por meio dos trilhos de trem. A 10ª edição do Fórum Rio retoma essa tradição das ferrovias, que hoje é muito negligenciada pela administração pública estadual, para reafirmar a necessidade de investir em transporte público de massa. Aqui conto um pouco da história onde ainda há registros sobre as antigas estações de trem da região metropolitana, que possui 12,3 milhões de habitantes distribuídos em 21 municípios. Muitas estações mudaram de nome ou deixaram de existir. Há muito tempo sonha-se com o Rio de Janeiro metropolitano repleto de estações de trem, funcionando e com investimentos também nos territórios periféricos. A defesa do trem é uma bandeira na pauta da redução das desigualdades territoriais do estado do Rio de Janeiro, e é por meio das linhas de trens que a população de menor poder aquisitivo tem mais acesso à educação e ao mercado de trabalho. A estação de Machambomba foi inaugurada em 1858. Era uma das paradas intermediárias dos trens de passageiros que ia para São Paulo ou Belo Horizonte, além de ser também estação de subúrbio, funcionando assim até hoje. O nome Machambomba foi alterado para Nova Iguaçu em 1916. O prédio da estação atual foi inaugurado em outubro de 1977. A primeira linha a ser construída pela Estrada de Ferro Dom Pedro II, que a partir de 1889 passou a chamar-se Estrada de Ferro Central do Brasil, era a espinha dorsal de todo o seu sistema. O primeiro trecho foi entregue em 1858, da estação Dom Pedro II até Belém, Japeri, e daí subiu para a Serra das Araras, alcançando o Barra do Piraí em 1864. Daqui a linha seguiria para Minas Gerais, atingindo Juiz de Fora em 1875. A intenção era atingir o Rio São Francisco e dali partir para Belém do Pará. Depois de passar a leste da futura Belo Horizonte, atingindo Pedro Leopoldo em 1895, os trilhos atingiriam Pirapora, às margens do São Francisco em 1910. A ponte ali construída foi pouco usada. E a estação de Independência, aberta em 1922, do outro lado do rio, foi utilizada por pouco tempo. A própria linha do centro acabou mudando de direção entre 1914 e 1926. Da estação de Corinto, Minas Gerais, foi construído um ramal para Montes Claros, no norte de Minas Gerais, que acabou se tornando o final da linha principal, fazendo com que o antigo trecho final se tornasse o ramal de Pirapora, Minas Gerais. Em 1948, a linha foi prolongada até Monte Azul, final da linha onde havia ligação com a aviação férrea Federal Leste Brasileiro, que levava o trem até Salvador. Pela linha do centro passavam os trens para São Paulo até 1998, até Barra do Piraí, e para Belo Horizonte até 1980, até Joaquim Murtinho, estações onde tomavam os respectivos ramais para essas cidades. Antes dessa última, porém, havia mudança de bitola da estação de Conselheiro Lafayette. Na Baixada Fluminense funcionam os trens de modo precarizado. Entre Japeri e Barra do Piraí havia o Barrinha, até 1996, e finalmente entre Montes Claros e Monte Azul, os trens de passageiros sobreviveram até 1996. Em resumo, a linha inteira ainda existe para trens cargueiros. Machambomba, corruptela da expressão da língua inglesa Macne Pump, era um veículo de transporte de passageiros constituído de uma pequena locomotiva cuja cabine não tinha cobertura e puxava 2 ou 3 vagões
de 1 ou 2 andares. A estação de Magno foi inaugurada em 1908, com o nome de Anhanrajá. Em 1928 já tinha o nome de Magno. Hoje em dia consta com o nome de Mercadão de Madureira devido à sua proximidade com este mercado. Na chácara de Dona Clara Simões foi implantada uma linha férrea circular com 2,5 km de extensão, denominada Circular Dona Clara, inaugurada em 1897 e desativada no início da década dos anos de 1950, que com a estação na atual Praça do Patriarca, servia de acesso às instalações de um grande frigorífico. Nessa época já cruzava o bairro e a estrada de ferro Dom Pedro II, depois Central do Brasil, cuja estação de Madureira foi inaugurada em 15 de junho de 1890. A implantação da estrada de ferro Melhoramentos do Brasil, depois linha auxiliar, e da estação Inhanrajá, depois Magno, homenageando o engenheiro Alfredo Magno de Carvalho, e a atual estação Mercado de Madureira, tornou o bairro um importante eixo ferroviário, remontando a época em que fora ponto de convergência das estradas para Santa Cruz, Jacarepaguá e Irajá. A inauguração da estação de Santana do Maruí, próxima à orla da Baía de Guanabara, no bairro do Barreto, ocorreu em 1871. Foi inaugurada pela Companhia de Ferro Carril Niteroiense. Em 1887, a Leopoldina comprou a empresa e absorveu a linha. A estação funcionou como tal até 1930, quando foi substituída pela Estação Nova de Niterói, chamada por algum tempo nos anos de 1940 de General Dutra, e da qual está distante cerca de 1,5 km. Até 1926, quando ocorreu a ligação entre a estação de Barão de Mauá e a linha que ligava Niterói a Campos, a estação era o ponto de partida para os trens que dali saíam no sentido de Campos e de Vitória. Para se chegar a ela, vindo do Rio de Janeiro, tomava-se as barcas para Niterói, depois continuou também servindo para isso, mas o movimento diminuiu. Com a construção da estação General Dutra, diminuiu ainda mais. O trem contornava, vindo do Rio, 2/3 da Baía de Guanabara. A linha foi estendida de Maruí, contornando a Enseada até chegar à Estação Nova. O ramal de Xerém foi aberto provavelmente já em 1883 com a linha principal da Estrada de Ferro Rio Douro. Saía da estação de Belford Roxo e seguia até a localidade de Xerém. Passou a transportar passageiros e fechou sua linha em maio de 1969, quando ocorreu o último trem de passageiros. A parada de Lamarão foi aberta em 1911. Não restou nada mais dela além da natureza que cresceu em volta. A chamada linha auxiliar foi construída pela Estrada de Ferro Melhoramentos a partir de 1892 e em 1898 foi entregue o trecho entre Mangueira, onde essa linha é a do centro, se separam, e entre rios, 3 rios, o traçado da serra, construído em livre aderência e com poucos túneis, foi projetado por Paulo de Fronten, como um dos incorporadores da estrada. Em 1903, a Estrada de Ferro Melhoramentos foi incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil e passou a se chamar linha auxiliar. Outras ferrovias foram incorporadas a ela, assim como ramais construídos, dando origem à Rede de Viação Fluminense, que tinha como tronco a linha auxiliar, sendo tudo gerido pela Central. Na mesma época, o ramal de Porto Novo, que saía entre rios, teve a sua bitola estreitada para a métrica e tornou-se a continuação da linha auxiliar até Porto Novo, onde fazia o entroncamento com a Leopoldina. No final dos anos de 1950, este antigo ramal foi incorporado à Estrada de Ferro Leopoldina e a linha auxiliar passou a terminar de novo em Três Rios, onde havia baldeação. A linha
Entre o início e a estação de Japeri, onde se encontra com a linha do centro, pela primeira vez transformou-se em linha de trens de subúrbios, que operam até hoje. Da mesma forma, a linha se confunde com a linha do centro entre as estações de Paraíba do Sul e Três Rios, onde, devido à diferença de bitolas entre as duas redes, existe bitola mista. Nos anos de 1960, toda a linha passou para Leopoldina. A linha auxiliar teve o traçado alterado nos anos de 1970, quando boa parte dela foi usada para a linha cargueira Japeri-Arará, entre Costa Barros e Japeri, ativa até hoje, bem como para trens metropolitanos entre o centro e Costa Barros. Entre Japeri e Três Rios, entretanto, a linha está abandonada desde 1996. A estação de Monhangaba, sem data de inauguração conhecida, chamava-se em 1928 Chaves Iese. Na atualidade, porém, existe outra estação abandonada muito próxima a ela, chamada Estação Walmart, localizada entre as estações Del Castilho e Pilares do ramal de Belford Roxo, construído no ano de 2002, mas que nunca entrou em operação. Assim como tantas outras, a Estação Walmart encontra-se abandonada muito próximo de onde antes ficava a Estação Monhangaba, que foi demolida muitos anos atrás. A Guia de Pacobaíba, também conhecida como Praia de Mauá, é um bairro distrito de Magé. Foi inaugurada em 30 de abril de 1854 e pertencia às linhas da Estrada de Ferro Mauá, 1854 e 1878, e Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, 1878, e Estrada de Ferro Leopoldina até 1962. A ocupação da orla da Baía de Guanabara, no município de Magé, iniciou-se com as primeiras sesmarias que datam ainda do século XVI. Já em meados do século XVII, foram construídas as primeiras igrejas matrizes das freguesias de Magé, Suruí e Guia de Pacobaíba. No século XVIII, elas foram reconstruídas, assim como suas capelas filiais, em torno dos quais se agruparam arruamentos. As igrejas e capelas construídas a uma certa distância uma da outra constituíam uma rede. Posteriormente, a abertura das primeiras estradas de ferro vieram conferir novamente a animação urbana na orla da Bahia, preservando sua função de elo entre a cidade do Rio de Janeiro e a região serrana. Atualmente está abandonada. A estação de Sapopemba, em Deodoro, foi inaugurada em 1859. De lá, parte da linha de Mangaratiba, antigamente chamada de ramal de Angra dos Reis, que passava pela Vila Militar de Realengo. Em 1879, a linha do centro tinha 22 quilômetros de linha dupla, que terminava exatamente nessa estação. Ainda no início do século, passa a se chamar Deodoro, em homenagem ao proclamador da República Brasileira. O Jornal do Estado de São Paulo, em sua edição de 26 de setembro de 1907, publicava a notícia: o doutor Arão Reis, diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, mudará o nome da estação de Sapopemba para o de Marechal Deodoro, por ocasião da inauguração dos trabalhos na Vila Militar. Ainda hoje é uma estação de trem metropolitano da Supervia e durante muito tempo foi também uma das estações em que paravam os trens de longo percurso da Central do Brasil. O prédio da estação hoje é bem diferente e mais sem graça do que o que aparece na fotografia de 1908. Parece ter sido construído um novo durante a eletrificação, um mais novo ainda na remodelação dos subúrbios nos anos de 1970. Atualmente em Deodoro, que sempre foi o ponto de baldeação, pode-se baldear tanto para a linha de subúrbio, que segue para Santa Cruz, e como também para Japeri e Paracambi. A estação
estação Barão de Mauá, também chamada Estação Leopoldina, era uma estação ferroviária que foi inaugurada em 1926 e fechada em 2004, quando tinha seu direito de uso cedido à Supervia. A linha que uniu o centro do Rio de Janeiro a Petrópolis e Três Rios foi construída por empresas diferentes em tempos diferentes. Uma pequena parte dela é a mais antiga do Brasil, construída pelo Barão de Mauá em 1854 e que uniu o porto de Mauá, Guia de Pacobaíba, à estação de Raiz da Serra, Vila Inhomirim. O trecho entre esta última e a estação de Piabetá foi incorporado pela Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, que construiu o prolongamento até Petrópolis e Areal entre os anos de 1883 e 1886. Finalmente, a estação de Areal foi unida à de Três Rios em 1900, já pela Leopoldina. A estação Barão de Mauá Leopoldina, cujo nome homenageou o pioneiro da ferrovia no Brasil, foi inaugurado 17 anos depois do início das discussões e pedidos de autorização para sua construção, desenhada pelo arquiteto escocês Robert Prentice, que projetou também o Palácio da Cidade, sede da prefeitura em Botafogo. O que mais tarde foi chamada Linha do Litoral foi construída por diversas companhias em épocas diferentes, empresas que acabaram sendo incorporadas pela Leopoldina até a primeira década do século XX. O primeiro trecho Niterói-Rio Bonito foi entregue entre 1874 e 1880 pela Companhia de Ferro Carril Niteroense, constituída em 1871 e depois absorvida pela Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos. Em 1887, a Leopoldina comprou o trecho. A Macaé-Campos, por sua vez, havia construído e entregue o trecho entre 1874 e 1875. O trecho seguinte, Campos-Cachoeiro de Itapemirim, foi construído pela Estrada de Ferro Carangola em 1877 e 1888. Em 1890, essa empresa foi comprada pela Estrada de Ferro Barão de Araruama, que no mesmo ano foi vendida à Leopoldina. Até Vitória foi construído em parte pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e vendido a Leopoldina em 1907. Neste mesmo ano, a Leopoldina construiu uma ponte sobre o rio Paraíba em Campos, unindo os dois trechos ao norte e ao sul do rio. A linha funciona até hoje para cargueiros e é operada pela FCA desde 1996. No início dos anos de 1980, deixaram de circular os trens de passageiros que uniam Niterói e Rio de Janeiro a Vitória. A estação de Jacutinga, no Éden, em São João do Meriti, foi inaugurada em 1923 com o nome de Jacutinga. Chamou-se também nos anos de 1930 Itinga. Em 1933, um novo prédio foi entregue já com o nome de Éden. Desde os anos de 1970, quando parte do trecho da linha entre as estações de Barros Filhos e de Costa Barros foi utilizado para a construção da linha Cargueira Japeri-Arará, as estações que ficavam adiante, entre os quais a de Éden, não eram mais utilizadas para trens de subúrbio. Estes trens hoje seguem de Costa Barros e entram no sentido da Pavona, dali chegando a Belford Roxo. A antiga estação de Éden, em 2003, ainda estava de pé em sua plataforma, abandonadas há pelo menos 30 anos. Pela antiga estação de Éden, não existia mais movimento de trens de subúrbio. A linha Cargueira ainda passava junto a ela em 2003, quando o prédio foi fotografado por Carlos Latuf. A estação Parque Estrela, antes chamada de Parada Meia-Noite,
pertence ao ramal Guapimirim. Antes administrado pela Central até em maio de 2011, a Supervia ganhou o direito de operar no ramal, mudando assim o nome da estação de Parada Meia-Noite para Parque Estrela. A estação vem sendo mantida limpa e conservada por usuários do ramal Guapimirim e mantenedores.